Matheus, tudo bem? Eu vou te gravar aqui o vídeo explicando um pouquinho do SEMrush, né? Então, a gente faz o login entrando no semrush.com, né? E aqui a gente tem nesse arquivo, Let's Go Gurus principal, a gente tem o usuário e senha, a gente utiliza esses dois aqui no training. Eu já estou aqui, né, no SEMrush. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer sempre é analisar a concorrência. Então, a gente vai utilizar o nosso artigo do Rio, né? Então, a gente vai falar do Rio de Janeiro, algumas dicas essenciais, esses subtítulos, onde comer, como chegar. Então, o que a gente vai fazer é copiar o título do assunto e procurar aqui quais são os top artigos que a gente está achando da concorrência, né? Eu já selecionei uns 3 artigos aqui, vou selecionar mais um aqui. Vou selecionar esse aqui. E se precisar também, eu acho que seria bom a gente selecionar algum blog da segunda página também, né? Mas pelo menos uns 3 ou 4 concorrentes para analisar. Então, o que a gente vai fazer é, vamos copiar a URL, vamos aqui no SEMrush, colocar o link do artigo da concorrência, sempre selecionar aqui URL exata, porque se a gente não seleciona, ele vai só procurar o domínio principal e não o artigo. Então, eu vou colocar URL exata e... Bom, na verdade, vai aparecer essa página aqui. Essa primeira página, né? Então, aqui... Deixa eu pesquisar. Se a gente vai mais embaixo, a gente vai ver quais são as primeiras palavras-chave, as principais que esse concorrente está utilizando. Tá? Então, eu vou colocar aqui em ver detalhes. E aqui eu vou ter todas essas palavras-chave. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é filtrar do volume maior a menor, aqui. E aqui a gente vai começar a fazer análise de palavras-chave, ou seja, a gente tem que procurar palavras-chave que tem um certo volume, mas ao mesmo tempo que a keyword difficulty não seja tão alta, né? Então, por exemplo, keyword difficulty é quantas vezes dentro dos últimos 12 meses, essa palavra foi resultado de uma busca. Então, quanto mais alto é o keyword difficulty, é mais difícil para outros sites de viagens, no caso, ranquear alto nessa palavra-chave, né? Então, a gente tem que fazer um balanço entre o volume e a keyword difficulty, né? Se a gente escolher uma keyword que está sendo muito usada, e o keyword difficulty é muito alto, é muito provável que a gente não ranqueie mais alto nas procuras da Google, né? Que a gente vai estar concorrendo com outros blogs. Então aqui, o máximo, talvez, uma referência é, vamos tentar procurar keywords com 1K, pelo menos, de volume para cima. Então, por exemplo, quanto mais vermelho, mais difícil, quanto mais verde, mais fácil, né? Essa palavra aqui, viagem ao Rio de Janeiro, tem um certo volume e tem um potencial de ranquear, né? Porque não tem muita concorrência. Então, a gente vai copiar essa keyword e vamos adicionar aqui na nossa listinha de keywords que a gente tem. É importante sempre verificar os keywords que são de curta cauda e de longa cauda, né? Enquanto a gente tem que fazer um mix desses dois, né? Então, nesse caso, eu vou selecionar só essa palavra-chave. Vou fechar esse daqui. E agora eu vou analisar a segunda concorrência. Então, vou aqui também. Aqui. Pesquisar. URL exata, né? E aqui já temos as palavras-chave. Então, vou só me certificar que o volume esteja ok. De maior a menor sempre, o volume. Vou ver se está... Ó, bugou aqui.
de maior a menor. Vamos ver aqui. E aqui a gente vai tentar achar um balanço entre keyword difficulty e o volume, né? Então, por exemplo, interior Rio de Janeiro, a gente não vai usar essa keyword porque nosso artigo não está falando disso. Então, viagem para o Rio de Janeiro, lugares para viajar no Rio de Janeiro. Então, algumas dessas palavras eu já fiz análise, né? Por exemplo, o litoral do Rio de Janeiro, a gente pode adicionar, porque a gente está mencionando Copacabana e as outras praias, né? Beleza. E assim por diante. A gente tem que tentar verificar também, por exemplo, como a gente está falando especificamente de como chegar, onde ficar, onde comer, também seria ideal procurar aqui essas palavras-chave, ou seja, se eu estou falando de onde ficar no Rio de Janeiro, onde ficar no Rio de Janeiro, eu não vou selecionar os sponsors, porque isso não são orgânicos, eu tenho que ir só para aqui, né? Por exemplo, onde ficar no Rio de Janeiro, viagem na viagem. Vamos ver o que ele fala. E hora exata, vou filtrar pelo volume de maior a menor. Acho que já está ordenado, mas só para ter certeza. E olha, essa aqui é um keyword difficulty médio. Acho que a gente poderia talvez utilizar um deles. Hotéis, hotéis, hotéis. Hotel no Rio de Janeiro, Copacabana. Isso, por exemplo, pode ser uma opção também para justamente colocar nessa parte de hospedagens, né? Onde ficar, como chegar, onde comer. Então a gente precisa fazer essa análise. Aqui também pode ser, por exemplo, hotel no Rio de Janeiro. Olha, tem volume e tem oportunidade de ranquear. Pousadas no Rio de Janeiro. Beleza. Então, essa é a primeira parte de como analisar as keywords.